Bom dia, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa, e vamos continuar nossa preparação para o concurso da Marinha do Brasil. Nesta aula de Direito Administrativo, vamos estudar um tema muito importante relacionado ao patrimônio do Estado, o domínio público e os bens públicos. Vamos abordar o conceito de domínio público, o conceito de bens públicos, suas características, seu regime jurídico e suas espécies. Também vamos estudar temas específicos que costumam aparecer em concursos públicos, como as terras devolutas, os terrenos de marinha e seus acrescidos e as terras públicas. Para começar, é importante compreender o conceito de domínio público. O domínio público corresponde ao conjunto de bens que pertencem ao Estado e que estão destinados à satisfação de interesses coletivos da sociedade. Esses bens podem estar diretamente utilizados pela população, como ruas, praças e estradas, ou podem ser utilizados pela própria administração pública para a prestação de serviços públicos. O domínio público representa, portanto, a esfera patrimonial do Estado composta por bens que pertencem às pessoas jurídicas de direito público, como a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios. Agora vamos falar sobre o conceito de bens públicos. Bens públicos são todos aqueles que pertencem às pessoas jurídicas de direito público interno e que são utilizados para atender às necessidades da coletividade ou da administração pública. Esses bens são regulados por normas específicas do direito público e possuem características próprias que os diferenciam dos bens privados. Entre as principais características dos bens públicos está a inalienabilidade relativa. Isso significa que, em regra, os bens públicos não podem ser livremente vendidos ou transferidos enquanto estiverem destinados ao uso público ou ao serviço público. Outra característica importante é a imprescritibilidade. Os bens públicos não podem ser adquiridos por meio de usucapião, ou seja, não podem ser adquiridos por particulares apenas pelo uso prolongado. Também podemos mencionar a impenhorabilidade. Os bens públicos não podem ser penhorados para pagamento de dívidas da administração pública, pois são destinados ao interesse coletivo. Essas características buscam proteger o patrimônio público e garantir que os bens pertencentes ao Estado continuem disponíveis para atender às necessidades da sociedade. Agora vamos falar sobre o regime jurídico dos bens públicos. O regime jurídico aplicável aos bens públicos é predominantemente de direito público. Isso significa que esses bens estão sujeitos a regras específicas que garantem sua proteção e sua utilização adequada. A administração pública possui poderes especiais para gerir, conservar e utilizar esses bens, sempre observando os princípios da legalidade, da finalidade pública e da proteção do interesse coletivo. Agora vamos falar sobre as espécies de bens públicos. A doutrina e a legislação classificam os bens públicos em três categorias principais. A primeira categoria são os bens de uso comum do povo. Esses bens são destinados ao uso direto pela população e podem ser utilizados por todos os cidadãos de forma geral. Exemplos incluem ruas, praças, praias, rios e estradas. A segunda categoria são os bens de uso especial. Esses bens são utilizados pela administração pública para a prestação de serviços públicos ou para o funcionamento de órgãos estatais. Exemplos incluem prédios públicos, escolas, hospitais, quartéis e repartições administrativas. A terceira categoria são os bens dominicais. Esses bens pertencem ao Estado, mas não estão destinados diretamente ao uso público nem à prestação de serviços públicos. Eles fazem parte do patrimônio disponível do Estado e podem ser alienados, desde que observadas as exigências legais. Agora vamos falar sobre as terras devolutas. As terras devolutas são áreas que pertencem ao Estado e que não possuem destinação pública específica, nem estão ocupadas legitimamente por particulares. Essas terras fazem parte do patrimônio público e podem ser utilizadas para diferentes finalidades, como programas de reforma agrária, projetos de desenvolvimento regional ou políticas de regularização fundiária. A identificação e a administração das terras devolutas são responsabilidades do poder público e podem envolver processos administrativos e judiciais para determinar a titularidade dessas áreas. Agora vamos falar sobre os terrenos de marinha.
Os terrenos de marinha são áreas localizadas ao longo da costa marítima brasileira e pertencem à União. Esses terrenos correspondem à faixa de terra situada ao longo do litoral, geralmente definida com base na linha do pré-mar médio do ano de 1831. Além dos terrenos de marinha propriamente ditos, também existem os chamados acrescidos de marinha. Esses acrescidos correspondem às áreas que se formam ao longo do litoral por meio de processos naturais, como sedimentação ou avanço do mar. Essas áreas também pertencem à União e são consideradas bens públicos federais. Os terrenos de marinha possuem regime jurídico específico e podem ser utilizados por particulares por meio de instrumentos como aforamento ou ocupação, mediante pagamento de taxas e observância das regras estabelecidas pela legislação. Por fim, vamos falar sobre as terras públicas. As terras públicas correspondem a todas as áreas territoriais que pertencem ao poder público e que podem estar sob domínio da União, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios. Essas terras podem ter diferentes finalidades, como preservação ambiental, utilização para políticas públicas, desenvolvimento urbano ou exploração econômica. A gestão das terras públicas é realizada pela administração pública, que deve garantir sua utilização de acordo com o interesse coletivo e com as normas legais aplicáveis. Portanto, compreender o conceito de domínio público, a classificação dos bens públicos e as particularidades de áreas como terras devolutas e terrenos de marinha é essencial para entender como o Estado administra seu patrimônio e garante que esses bens sejam utilizados em benefício da sociedade. Na próxima aula continuaremos avançando nos conteúdos de direito administrativo previstos no edital do concurso da Marinha. Continuem firmes nos estudos e mantenham o foco na aprovação.